E essa semana, na nossa aula inaugural, tem um aluno que é o Elvio, tá? Ele é de Campinas. E ele disse assim que ele faz auditorias de fornecedores, sempre faz. A Elvio me disse que ele faz auditorias de fornecedores e ele vê a demanda que esses fornecedores têm, onde ele pode aproveitar a oportunidade e desenvolver como cliente de consultoria. Né? Ele disse, Márcia, a gente vai lá, faz a auditoria de fornecedor e não tem ninguém da qualidade lá dentro. Então, imagina só, você já fica de olho para estudar, conhecer aquele contexto, construir um relacionamento com essas pessoas, esses empreendedores, né? Para posteriormente vocês fazerem um contato para poder prestar serviços de consultoria ou até de auditoria. Então, quando as pessoas me perguntam, Márcia, por onde começar? Então, a primeira coisa é você fazer a formação de auditor interno, tá? Não precisa ser de auditor líder, eu vou explicar por quê, inclusive, tá? Mais para frente, você pode fazer um curso de auditor líder, mas para começar, você faz um curso de auditor. Nós, dentro da nossa formação, a gente tem um curso de auditor, tá? Então, ele vai te dar a capacitação que você precisa, o título, tá? Mas aí, na sequência, você tem que fazer assim, ok? Então, o passo 1 é você fazer a formação de auditor interno, né? Comece pela ISO 9000, que é a mais comum e a mais habitual, tá? ISO 9000, ó, ISO 9001, e você vai estudar e aprender, né? A ISO 19011 na versão 2018, que ela é para auditorias de sistema de gestão, qualquer sistema de gestão, tá? Então, na formação de auditores, você então aprende a fazer auditorias conforme essa norma ISO NBR 19011, tá? Mas você vai aprender na teoria, tá? E aí na prática é o segundo passo, é você aplicar na prática. Aí eu pergunto para você, onde hoje você tem oportunidade? Você tem oportunidade de fazer auditoria? Agarre, pode ser lá no CLT. Se você tem a possibilidade, tá? Eu passei por muitos clientes e até quando eu estava atuando como CLT na empresa, e aí a gente tinha 20 auditores internos na nossa base de auditores lá na indústria química que eu trabalhava, tá? E eu formava. A primeira turma que formou foi o consultor, quando a gente implantou a ISO 9000. E depois eu fui qualificando e substituindo aquelas pessoas que saíam, aquelas que não queriam atuar como auditor, né? Porque eu sempre coloco assim, que todo gestor deveria ter a competência de ser um auditor, porque ele audita o seu próprio processo. Só que as pessoas não querem, muitos não querem ser auditores, porque é mais uma responsabilidade, mais um trabalho para mim. Eu quero justamente que vocês olhem pelo outro lado. É uma capacitação para vocês e uma possibilidade de vocês desenvolver a habilidade fazendo auditorias. E eu comecei assim, não sabendo nada, né? Minha primeira auditoria tinha 3 auditores e o consultor era o auditor líder que estava conosco, mais uma auditora colega e eu. Basicamente, eu fiquei acompanhando, entendendo como funcionava o fluxo, né? Então, hoje, se você tem possibilidade de fazer o curso de formação, ou então você participar de auditorias, e até quando você é auditado, eu sempre coloco assim, que uma auditoria é um processo de aprendizado. Uma auditoria é um processo de aprendizado. Você aprende auditando e você aprende sendo auditado. Então, você vai olhar com essa visão de aprender como é feita uma auditoria, como é a postura do auditor, quais são os requisitos que ele vai auditar, como ele audita esses requisitos, tá? E aí a nossa base é a ISO 9001, então o auditor ele tem que conhecer da norma para ele poder auditar a norma, tá? Então, se você tem pouco conhecimento hoje, eu digo assim, ó, seus livros de cabeceira aqui, ó, os 2 livros de cabeceira aqui, ISO 19011 e a ISO 9001, são teus livros de cabeceira para você ser um bom auditor, né? Não é auditor para ser auditor, é para ser um bom auditor, um auditor que ajuda a agregar resultado para a empresa, tá? Então, o primeiro passo é você fazer uma formação. O segundo passo é você aplicar. E se você não tem oportunidade lá no CLT, te oferece para fazer um case de participar como trainee com um colega, com uma parceria, com uma outra empresa, né? Então, as oportunidades a gente cava, a gente vai buscar, elas não caem na nossa bandeja, na nossa mão, né? A gente precisa correr atrás e ir buscando, tá? Então, eu sei que tem muita empresa certificada, tem muitas pessoas que trabalham em empresa certificada e não fazem auditorias. Aí eu pergunto por quê?
se essa é a melhor oportunidade de vocês aprender, e eu aprendi dessa forma,